Então, hoje nós temos aqui o prazer de ter essas pessoas queridas, né, do mundo da ginástica, para conversar com a gente aqui no Papo Reto do GDDSal, o nosso projeto de extensão de ginástica e dança, e que nesse tempo de pandemia nós estamos reinventando de como trabalhar. E isso tem sido riquíssimo, porque tem sido troca de experiências que veio para ficar, né? Uhum. E hoje nós temos as pequena experiência, né, dessa dupla aí, do Roberto Nassar e da Letícia Barros, os dois envolvidos uma vida inteira com a ginástica, o Roberto, em especial, a ginástica artística, e a Letícia, a ginástica rítmica. Então, ao invés de eu ficar aqui apresentando vocês dois, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quanto tempo vocês estão na ginástica, como começou essa história com vocês, se sempre foi com a GR, se era com a GA, se veio a acrobática junto, o trampolim, como que é a vida de vocês no mundo da ginástica? Quem vai falar Vai, primeiro? Letícia, de mulheres. Eu vou falar primeiro? Pode ser? Então tá bom. A primeira vez que eu entrei numa quadra de ginástica rítmica, eu estava na barriga da minha mãe. Então, ou seja, eu acho que antes de eu nascer, eu já conhecia a ginástica rítmica, né? E vivenciei a minha vida inteira, minha mãe como ginasta, depois como técnica, passei a ser ginasta também, cheguei a pegar seleção, depois passei a ser treinadora, passei a ser árbitro, comecei como árbitro estadual, nacional, cheguei a internacional. Enfim, acho que a minha vida inteira eu respirei ginástica rítmica, eu vivenciei ginástica rítmica, que eu tive duas pessoas muito ligadas, meu pai ligada à parte de gerência, né, da ginástica, muitos anos, e a minha mãe como ginasta, como técnica e como árbitro também. Então, eu acabei seguindo a mesma... Como nosso ícone, né, da ginástica rítmica. Como... Você ouviu um pouco mais da história. E você, Roberto, também é assim, desde a barriga? Não. Na verdade, eu fui atleta do Flamengo a vida inteira, né? Trabalho no Flamengo até hoje. Na verdade, eu fazia, na época era futebol de salão, era futsal, né? Hoje, né? Conhecido como futsal, e meu irmão não tinha idade para entrar no futsal do clube. Eu fazia parte do time principal de futsal do Flamengo. O sonho do meu pai era ser jogador de futebol, que eu acho que como sonho de quase todos os pais antigamente. E o meu irmão não tinha idade para entrar no futsal. Então ele foi brincar um dia na ginástica e eu fiquei ele olhando de fora da grade, olhando ele brincar na ginástica. O treinador na época, o Sérgio Jatobá, me chamou. Falou, quer entrar, quer brincar aqui dentro? Nisso que eu quis brincar, eu tinha 8 anos na época, nunca mais saí. Eu ia perguntar, quantos anos, né? 7 para 8 anos. Dali entrei para brincar e nunca mais saí. Fui treinando. Eu cheguei à Seleção Brasileira Juvenil, à Seleção Brasileira Adulta. Quando eu estava na Seleção Brasileira Adulta, meu segundo ano de seleção principal, eu tive uma fratura por estresse na tíbia muito séria, que me ocasionou parada dos meus treinamentos durante 1 ano e meio, quase 2 anos. E com isso eu decidi, junto com, na época, o meu treinador, a parar de fazer ginástica como atleta e tentar a vida na parte profissional. Eu já fazia educação física, já estudava, e com isso me tornei auxiliar técnico da equipe que eu treinava junto com os meus amigos, né? Eu passei a ser treinador deles também, e aí depois foi evoluindo. Fui de auxiliar para treinador da seleção brasileira, árbitro internacional há mais de 30 anos, né? E hoje continuo sendo treinador do Flamengo ainda, não parei com isso, mas tenho aí na minha carreira já atleta, treinador, gestor esportivo, assim, arbitragem, tem tudo que você possa imaginar dentro da atividade esportiva. Também, né? Já tem aqui, parabéns, um grande atleta, um grande amigo, um grande homem. Tem um fã-clube aí por trás, né? Sim. É interessante porque se a gente for ver, quem hoje é bem envolvido com a área da ginástica tem alguma história pregressa com ela, né? E quando a gente escuta as histórias,
muitas são parecidas, inclusive com aquela que a gente vivencia, né? Isso é muito interessante. Só que quando você estava falando, se apresentando, Letícia, você falou, eu fui ginasta, eu fui técnica, fui árbitro, mas além de todas essas funções, eu me lembro que você também teve uma atuação muito importante na CBG. Qual era, o que você era, a parte técnica, a parte de arbitragem, qual era a sua, como que você desenvolveu essa proposta lá? Porque eu sei que daí surgiram vários projetos, várias ideias de massificação, de trabalho de organização, de treinamento variado, né, no país. Você podia falar um pouquinho para mim sobre isso? Quando parei de ser treinadora, né, de alto rendimento, eu entrei na faculdade de Direito. E passei 8 anos um pouco afastada do meio da ginástica, ou seja, oficialmente. Isso seria 8 anos sem estar dentro de uma quadra, mas escutando ginástica o dia inteiro, né? Então, quer dizer, nunca consegui me desvincular totalmente. E aí, com isso, eu resolvi refazer minha arbitragem internacional. Uma vez que você é árbitro internacional da Federação Internacional de Ginástica, você passa a ser árbitro a vida inteira. Você só tem que renovar o seu brevet. Então, com isso, eu voltei a ser árbitro internacional e voltei à Confederação Brasileira de Ginástica. Comecei a participar de novo dos campeonatos. Recebi o convite, na época da Maria Luciene, que ganhou como presidente, para coordenar, fazer parte da coordenação técnica de ginástica rítmica. E assim eu fiquei durante 8 anos, de 2009 a 2016, e aí participei de eventos também, inclusive coordenei jogos escolares. Os nossos jogos escolares, Cris, lembra que a gente competia? Então, agora, antigamente era o governo federal que tomava conta, né? Que organizava e administrava. Agora, quem organiza e administra é o Comitê Olímpico do Brasil. Então, eu também trabalhei como coordenadora. Então, comecei a trabalhar como gerente de competição, de coordenando os eventos, né? Mas e aí foi quando... Também algumas propostas de trabalho, de massificação não, mas de treinamento de elite, não foi algo assim? Não, eu não participava da parte de treinamento. A gente participava, eu organizava as seletivas. Tá. Né? Então, todos os eventos dentro do país, tanto dentro da confederação quanto dentro do Comitê Olímpico do Brasil também, que era em termos de jogos escolares, eu organizava a parte de ginástica rítmica. Certo. Eu não trabalhava junto com a seleção. Ali tinha uma gerente de seleção que trabalhava só com a seleção. Eu organizava os eventos dentro do Brasil. E o Roberto também chegou a ser coordenador técnico da confederação. Você também era da parte da arbitragem, ou era só a parte técnica? Chegou a ficar envolvido na CBG? Sim. Eu fui coordenador técnico masculino da GA, da CBG, desde o período da Vicélia Florenzano, nossa ex-presidente, né? Inclusive, um abraço para ela, se ela estiver assistindo. E quando a atual presidente, a professora Luciene, assumiu, eu continuei sendo da coordenação, depois passei a ser o vice-diretor técnico masculino. E dentro desse trabalho, a gente, na época de Vicélia, principalmente, o coordenador geral de ginástica fazia tudo, desde seleção brasileira, calendários, ao programa de competição, de séries obrigatórias, séries livres. A gente tinha uma obrigação, um peso muito grande nas nossas costas. E depois que isso foi evoluindo dentro do país, dentro de uma estrutura de gestão esportiva, foi se começando a dividir um pouco melhor quem era o responsável pela seleção brasileira, quem era o responsável pelo programa de competição, quem era responsável pela elaboração de calendário. Isso foi evoluindo com o tempo. Mas no começo era muita carga em cima da gente. Mas sempre estive envolvido também com a CBG. Olha, eu vou até... Pode falar. Sim, Cris. Agora que eu tô me lembrando da massificação que você falou em termos de desenvolver a massificação dentro do país, foi dentro de um projeto Caixa. Isso foi antes da professora Luciene. Foi com a professora Vicélia. Ela criou o projeto Caixa
E com esse projeto Caixa, houve a massificação da ginástica rítmica. Então, ela me convidou, junto com a minha mãe, para a gente fazer um manual de ginástica rítmica. Foi. Então, foi essa que foi a massificação, mas não foi como coordenadora técnica da CBG. Foi com o projeto Caixa, que é um braço da Confederação Brasileira de Ginástica, e eu fui convidada pela professora Vicélia Provenzano.